porque o nosso Salvador ressurgiu dos mortos, nós podemos ser estimulados ao amor e às boas obras por meio da exposição das Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-los a abrirem um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 ao 45. Primeira epístola, ou missiva do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição. São 57 versículos nos quais Paulo defende com muito vigor, com muita veemência, a ressurreição de Cristo. E nós vamos nos ater apenas a estes versos, do 42 ao 45. 1 Coríntios 15, 42 a 45 nos diz assim: Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se ou ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu quero iniciar essa breve reflexão sobre a humilhação e a glória do nosso Redentor com uma frase. Pode passar aí na mesa, que eu acho isso. Com essa frase de um pastor metodista norte-americano do século XIX, Edward McKendry Bounds. Ele disse o seguinte, que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz glória indizível. A ressurreição é, sem dúvida alguma, a doutrina fundamental do cristianismo. E nessa manhã eu quero falar sobre a humilhação e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui algumas verdades sobre essa declaração, ou sobre essa questão da humilhação e da glória do Senhor. A primeira verdade é que o Verbo se fez carne. Efetivamente, versos 42 a 45 não expressa isso de forma muito evidente, mas está subentendido sobre a corrupção ou a sujeição à morte e as dificuldades desta vida que o Senhor Jesus esteve sujeito. Corrupção, quando eu falo, não o pecado, mas a própria corrupção do corpo natural. O corpo envelheceu, o corpo padeceu, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu necessidades, ele teve momentos de tristeza, de aflição, de angústia. Tudo isso diz respeito à nossa vida temporal. O Verbo teve uma vida terrena. O credo apostólico enfatiza a manifestação terrena de Cristo. Lá no credo apostólico diz o seguinte: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. O credo apostólico faz menção ao nascimento, à morte, à ressurreição, à ascensão e, finalmente, ao retorno de Jesus. Toda essa obra do Senhor. Essas referências descrevem aspectos ou estados da existência de Cristo durante e depois da sua encarnação. Mas além do Verbo se fazer carne, uma outra verdade da humilhação e glória do Redentor, pode passar aí por favor na mesa, é sobre a humilhação de Cristo, o estado de humilhação do nosso Senhor. Jesus não apenas se colocou sob a condição humana, sob a condição que nós vivemos, mas ele esteve sujeito à maioria das dificuldades que as pessoas passam, ou praticamente a todas que a maioria das pessoas passam. Nascimento com poucos recursos, uma família de condição financeira limitada, cidade onde cresceu com pouca relevância histórica e cultural nos seus dias e na história mesmo, herdou a profissão de seu pai, era um simples carpinteiro,
Vestimentas singelas ao ponto de, no momento de sua prisão, ter de ser identificado com um beijo de seu traidor, porque era muito similar aos seus discípulos. A Bíblia fala que ele não tinha sequer onde reclinar a própria cabeça. A vida de Jesus segue uma progressão de humilhação em direção à sua exaltação. Quando o credo apostólico fala que nasceu da Virgem Maria, na nossa linguagem seria nasceu de uma camponesa, uma mulher camponesa, e a capa da sua humanidade ocultava a sua divindade, entrando assim nesse estado de humilhação. Durante toda a sua vida terrena, houve um aprofundamento progressivo no seu estado de humilhação à medida que ele caminhava para a cruz. Basta atentar para os evangelhos. Pessoas o rejeitaram, muitas. Foi zombado, açoitado, esbofeteado e, por fim, crucificado. Tantas situações de humilhação que o Senhor foi sujeito. Mas o simples fato dele ter se colocado como homem neste mundo, deixando toda a sua glória, já o coloca numa situação, numa condição de humilhação. Depois que a humilhação atingiu a sua profundeza, nós vemos pela Bíblia que há uma verdadeira explosão de exaltação com a ressurreição de Cristo. Quando Deus vindica o seu corpo, a sua vida dos mortos, e cerca-o de glória na sua própria ascensão. Mas uma última verdade, pode passar aí, por favor, sobre a humilhação e a glória do Redentor, é que na humilhação houve glória. Nós não podemos deixar de considerar isso. Na sua vida terrena, nós podemos ver lampejos da glória de Deus. Não podemos deixar de considerar isso essa manhã. Apesar das condições humildes de seu nascimento, esse evento não se deu sem manifestações de glória. Porque ali nos campos, bem próximos do local onde Jesus nascera, nos arredores de Jerusalém, houve o maior show de luz e som até aquele momento na história. Porque uma milícia de anjos celestiais, obviamente, celebravam o nascimento de Jesus ao ponto dos pastores verem esse coro de anjos louvando a Deus, como descreve Lucas no seu evangelho, no capítulo 2, versos 8 ao 14. Até na visita dos magos houve um elemento de glória atribuído ao bebê, ao frágil bebê na manjedoura, porque os magos lhe deram presentes magníficos. É o que diz Mateus 2, 1 a 11. O batismo de Jesus, que por si só é um ato de humilhação também, porque quem precisa ser batizado são os pecadores, e o batismo é um sinal de arrependimento e de purificação de pecados. Jesus se coloca voluntariamente sob o rito da purificação que Deus ordenara aos pecadores, mas ele não era pecador. Ele se humilhou para se tornar um com o seu povo. Por que Jesus se batizou? Para que dali em diante ele pudesse cumprir mais do que nunca todos os aspectos da lei, se tornar efetivamente o segundo Adão, que 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 fala. Pode voltar, não anterior ainda. Para se tornar o segundo Adão, que o verso 45 fala, ele cumpre toda a lei de Deus. E ao mesmo tempo, no seu batismo em que ele se humilha, os céus se abrem, e o Espírito Santo desce ele em forma corpórea de pomba, e ouve-se uma voz, Mateus 3,16, este é meu filho amado, em quem me comprazo. No momento de extrema humilhação, nós vemos a glória de Deus. Tendemos a pensar que nenhuma glória foi evidenciada na cruz, onde Jesus atinge as profundezas da sua humilhação. Os romanos lançavam os corpos de pessoas executadas na área externa de Jerusalém. Era uma espécie de crematório ou lixão, um lixão fora de Jerusalém. O nome daquele lugar, os romanos atribuíram de Geena. Geena, posteriormente, se tornou uma metáfora para se referir ao inferno.
O lixo da cidade era diariamente levado ao Geena, onde era acrescentado a um fogo que queimava 24 horas por dia, ou perpetuamente. José de Arimateia fez um apelo especial a Pilatos para dar um sepultamento apropriado a Jesus, cumprindo uma profecia de Isaías, no capítulo de Deus por meio de Isaías, no capítulo 53, versículo 9. É importante a gente ler esse trecho. Isaías 53, verso 9, que diz assim: por isso, está longe o juízo de nós. Aliás, eu estou no 59, é 53. Isaías 53, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. José de Arimateia faz um apelo especial ao governador Pilatos para dar um sepultamento digno ao Senhor. Ao invés do corpo de Cristo ser lançado no lixo, no Geena, o corpo de Cristo é cuidadosamente descido do madeiro, preparado, ungido e depositado num sepulcro que era para um homem rico. Então veja que mesmo na sua morte, o manto de humilhação foi retirado quando seu corpo foi tratado com grande cuidado. Depois que houve a grande manifestação da glória de Deus, quando este sacudiu toda a terra e trouxe seu filho de entre os mortos, a fim de indicar que ele estava completamente satisfeito com a obra de seu filho. Então, a glória de Deus está presente no estado de humilhação de Cristo. Nós não temos de olhar para a história do Redentor apiedados por Jesus, mas nós devemos olhar para a história do Redentor com gratidão nos nossos corações, porque Ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Ressurreto, Jesus saiu do sepulcro com o mesmo corpo que fora depositado ali, mas o corpo havia mudado, era um corpo agora glorificado. O Cristo ressurreto estava num estado de glória, que era uma pequena amostra do novo corpo físico que desfrutaremos na ressurreição final. Eu quero finalizar, pode passar para a última tela, por favor? Esses são alguns aspectos, nós poderíamos falar muitos outros, mas é uma breve meditação essa manhã, para rememorar ou para vivificar em nossas mentes a ressurreição do nosso Salvador. Não é todo dia, não é todo momento que uma pessoa ressurge dos mortos. Eu nunca conheci, na minha história de vida, uma pessoa que ressurgiu dos mortos. Todas as vezes que nós estamos no ofício fúnebre, podemos ter a certeza de que estamos dando a Deus aquela pessoa. Se ela for uma pessoa redimida, nós iremos reencontrar com ela na glória com o Senhor. Mas na minha história de vida, eu nunca tive notícia de uma pessoa que ressurgiu dos mortos. Mas a Bíblia nos fala de um homem, Cristo Jesus, que cumpriu toda a sua obra. E a ressurreição é a espinha dorsal da esperança cristã. Sem ressurreição, não existe fé. E esses são alguns aspectos da humilhação e glória do Redentor. O Verbo se fez carne, a humilhação de Cristo, obviamente, e na humilhação nós vemos a glória do Senhor. Então, a ressurreição tem marcado a história do cristianismo em todos os seus momentos. Sem a ressurreição, nós não teríamos um Redentor, nós não teríamos o perdão, nós não teríamos o Evangelho. A obra de Jesus estaria incompleta, jamais teríamos uma fé significativa. É o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 15. Nós não teríamos a vida e nunca poderíamos ter esperança nem nesta ou em outra vida. Esperar em Cristo somente aqui e agora, ou para as coisas, ou para as demandas deste mundo, seria ensinar, pregar e sacrificar-se, trabalhar por nada, absolutamente nada. Se Cristo não está vivo, irmãos, Ele não pode nem nos ajudar agora. Se Cristo não está vivo,
O cristianismo é uma piada cruel e trágica. O cristianismo não serve para nada sem ressurreição. Se Cristo não está vivo, a nossa vida cristã é sem vida, sem esperança. Não teríamos nada para justificar a nossa fé, não teríamos nada para justificar horas a fio que já passamos lendo este livro. Não teríamos nada para justificar uma vida de oração, as nossas vindas à igreja, a adoração, o serviço, o culto, nada, a piedade. Se Cristo não está vivo, tudo é inútil. Porém, Cristo está vivo. E nós cremos nessa verdade bíblica. E porque Cristo vive, e essa é a verdade que eu quero ressaltar essa manhã, porque Cristo vive, nós também viveremos. Nós já vivemos agora e o viveremos eternamente. Que Deus possa aplicar essas verdades já conhecidas, mas que essas verdades possam ser sublinhadas nos nossos corações essa manhã. Vamos, nesse instante, cantar para o louvor do nosso Deus, o hino 340. Hino 340. E eu já quero convidar aqui os presbíteros à frente para nos ajudarem na distribuição dos elementos da mesa do Senhor, que expressam exatamente ou teatralizam a nossa Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor Jesus Cristo.